Paz e bênção para você. A reflexão da Torá desta semana é extremamente importante. Baseia-se em um texto do livro de Deuteronômio que eu acho maravilhoso, lindo. Eu vou ler para vocês Deuteronômio 21, versículo 10 até o versículo 14. Vejam que beleza de texto e que profundidade. Nós vamos analisar com vocês hoje, neste Shabat, este texto maravilhoso. Diz a palavra do Eterno: quando você, guerreiro israelita, for ao campo contra seus inimigos, e o Eterno seu Deus os puser em seu poder, e você fizer alguns deles cativos, e você vir entre os cativos uma bela mulher, e a desejar, e a quiser como esposa, você a levará para casa, e ela irá aparar seus cabelos, cortar suas unhas, e se desfazer de suas vestes de cativa. Ela passará o período de 1 mês na sua casa, lamentando por seu pai e sua mãe. Depois disso, você poderá ir até ela e então tornar-se seu marido, e ela será sua esposa. Contudo, caso não a queira mais, você deve liberá-la completamente. Você não pode vendê-la por dinheiro. Uma vez que a desejou, você não deve escravizá-la. Que passagem linda! A interpretação cabalista e marrana desse texto é poderosa. É o que faremos no vídeo de hoje. Vejam, quando Israel saía à guerra e um guerreiro tomasse uma mulher entre os cativos, ele não poderia possuí-la de imediato. Era obrigado a levá-la para sua casa, raspar-lhe a cabeça, cortar-lhe as unhas, tirar as vestes de cativeiro, deixá-la chorar por seu pai e por sua mãe por 1 mês inteiro. Só depois disso poderia desposá-la. Se não a quisesse mais, deveria deixá-la livre. Não poderia vendê-la nem tratá-la como escrava. Do ponto de vista da lei bíblica, isso era um freio à brutalidade da guerra. Não permitir que o desejo masculino transformasse o corpo da cativa em objeto imediato. Era uma mínima moral de contenção. Vejam, nenhuma outra nação possuía um critério como esse. Ainda hoje, você escuta nas guerras estupros tremendos, estupros até coletivos. Do ponto de vista cabalístico, o Zohar interpreta a mulher cativa como uma neshama exilada, arrancada de sua morada e obrigada a habitar entre estranhos, mas que ainda carrega a centelha do sagrado. O tempo do luto é o processo de purificação da alma, até que ela possa se unir novamente à sua raiz. Vejam que interpretação espiritual profunda o Zohar apresenta. A leitura marrana. Na leitura marrana, a mulher cativa se torna a metáfora da alma dos cristãos novos judaizantes. Eles foram arrancados de sua identidade ancestral e forçados a integrar-se a uma religião imposta. A alma do marrano está então aqui representada por esta mulher que chora 1 mês pelos pais mortos.
O marrano chorava em silêncio pelos ancestrais antes de vestir a máscara da assimilação. Na verdade, o tempo de luto era a vida inteira, a saudade guardada em segredo. O tempo de luto do marrano, na verdade, dura até hoje. Essa saudade guardada em segredo, enquanto um público não o entende corretamente até os dias de hoje. Agora eu vou fazer uma pausa na interpretação deste versículo, dessa história bíblica, desta lei bíblica, e vou contar para vocês uma das histórias mais tristes que eu já ouvi na minha vida. Eu ouvi essa história um sábado à tarde, por um velho sábio lá em Natal, que ele ouviu em loco. Em uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Norte, eu não vou dizer o nome, o estado em que eu nasci, um pai, para vingar a moral da família, abalada porque sua filha solteira manteve relações sexuais com um rapaz fora do casamento, naquela época em que as construções das casas ainda preservavam o estilo colonial, paredes grossas. Esse pai então pegou essa filha e mandou literalmente emparedá-la na casa. Percebam, quando a moral exige sangue, ainda é possível dizer que é moral? A moral é um conceito filosófico fundamental que se refere ao conjunto de valores, princípios e regras de conduta que guiam o comportamento humano. Porém, nunca podemos esquecer, nunca devemos esquecer que a moral é contingente, ela é construída histórica e socialmente. Ou seja, cada época, cada contexto possui a sua moral específica. Então essa ideia, esta compreensão, significa que a moral não é absoluta, nem universalmente válida para todas as épocas e todas as culturas. A moralidade de uma sociedade é moldada por uma série de fatores históricos, culturais, sociais, geográficos. O que é considerado moralmente aceitável em um contexto pode ser visto como imoral em outro. Nós não podemos ter a postura fundamentalista e extremista de absolutizar a moral. Para ilustrar esse fato, quero trazer à memória um estudo importante de uma dissertação de mestrado que orientei no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Sergipe. Foi a dissertação de mestrado escrita, desenvolvida, uma pesquisa do professor mestre Newton Bruno Feitosa Santana. Nesta pesquisa que nós trabalhamos juntos, que ele escreveu, ele desenvolveu, o professor Newton analisa a moral sexual dos cristãos novos na Nova Espanha. Ele conseguiu um contato com o arquivo histórico lá no México e de lá veio um processo do Tribunal de Santo Ofício que revelou algo surpreendente. Enquanto a moral cristã católica reprimia o corpo, condenava o prazer e só aceitava o sexo para procriação, os marranos criaram uma moral diferente. Eles guardaram um segredo chamado Ritual do Cru. Esse documento foi enviado pela diretora do arquivo lá da Cidade do México, do arquivo histórico, para Newton. E ele então fez uma pesquisa. O que era o cru? O cru era um jejum acompanhado de relações sexuais.
realizado no início do Shabat. Para a Inquisição, isso era heresia. Para os cristãos novos, era misticismo, a prática da Kabbalah. O corpo se tornava altar, o prazer se tornava mitzvah, e o casal era visto como receptáculo da Shekinah. Assim, percebam aqui duas morais em choque, historicamente em choque. A moral cristã e inquisitorial, que controlava, punia e humilhava, e a moral marrana, que sacralizava o corpo, transmitida em segredo nas famílias, sustentada por uma concepção cabalista. Este contraste nos ajuda a entender o que chamamos de moral depende do poder e do contexto de cada época. Para a igreja, o cru era um crime. Para o marrano, era fidelidade ao eterno. Quanta diferença de concepção! A grande lição que tiramos disto é o seguinte: o marrano nos ensina que a verdadeira moral não é a norma que reprime, mas a prática que mantém acesa a centelha mais profunda da existência, o mistério que a Kabbalah revela. Assim, a Kabbalah nos lembra que o corpo e a alma não estão em oposição. São um só canal de fluxo divino. Os marranos viveram isso sob risco de morte. E nós que herdamos sua memória, somos chamados a viver esse ensinamento na liberdade que nossa moral. Então, siga este caminho de vida, este caminho de liberdade. Que nossa moral nunca seja instrumento de opressão. A moral cristã inquisitorial via o sexo como um perigo constante. Sua finalidade era apenas a procriação, e o prazer é considerado um pecado. E era socialmente bastante reprimido. Porém, a moral marrana, iluminada pela Kabbalah, entendia o sexo como união mística. O prazer não era culpa, mas o cumprimento de um mandamento divino. Na verdade, um mandamento de alegria. Enquanto a tradição cristã descrevia o corpo humano como fonte de tentação, algo inferior à alma, para os marranos iluminados pela Kabbalah, o corpo era um altar vivo, receptáculo da própria Shekinah. O prazer feminino, tantas vezes reprimido e associado ao pecado pela moral inquisitorial, pela moral cristã, temido, entre os marranos era valorizado como parte da santificação. Era no êxtase da mulher que se reconhecia também a presença do divino. Que concepção maravilhosa! Que concepção sublime! Até mesmo o jejum, na tradição cristã, era visto como um ato de mortificação, de negação da carne. Já no marranismo cabalístico, tal qual praticado no ritual do Crow, o jejum podia ser erótico. O ritual do Crow demonstrou isso. É um documento histórico, era praticado. Um jejum erótico, onde o corpo não era negado, mas
sacralizado. O cro praticado pelos cristãos novos era a ritualização da reza Lehen Rude, que nós rezamos diariamente. Essa prece é rezada no Shabat, visando a unificação do nome divino, o tetragrama. Na ordem social, a moral cristã se apoiava na rigidez pública, onde a honra familiar precisava ser demonstrada diante da comunidade. A moral marrana, fundamentada na Kabbalah, pelo contrário, era secreta, transmitida discretamente no interior das famílias, sob o véu do segredo. Por isso, o que para a Inquisição era heresia sexual e crime, para o marrano era resistência espiritual, fidelidade ao mistério. A moral cristã tentou aprisionar o corpo e o desejo. A moral marrana fez deles instrumentos de reparação e sobrevivência. Na verdade, instrumentos de cura. Essa semana nós vamos lançar o Círculo da Cura do Beit Hassod. E vamos ter um dia 11 de setembro, para iniciarmos os trabalhos de cura espiritual. Entre as práticas cabalistas de cura espiritual está, então, o ritual de unificação do nome. Essa dissertação de Newton Bruno provou que a herança sefardita, a herança marrana, incorpora também rituais sagrados, rituais em que o corpo é valorizado, em que a sexualidade é sacramentada. Em contraste com a moral cristã, essa moral marrana não reprimia o corpo, mas o integrava ao misticismo. E é o que o Beit Hassod está também propondo como caminho místico. Agora eu vou apresentar para vocês um filme que eu gravei, repercutindo a leitura de um livro escrito pelo rabino Newton Bonder, A Alma Imoral. Eu gravei este vídeo há 2 anos atrás, e ele então é a continuação lógica do entendimento que eu estou trazendo aqui para vocês hoje. Então, acompanhem os próximos minutos, apenas 9 minutos, a minha explicação do livro A Alma Imoral, que é a continuidade da lógica, do argumento lógico que eu estou traçando aqui com vocês nesta reflexão. Olá, tudo bem? Eu vou fazer algumas considerações sobre este livro, A Alma Imoral, Traição e Tradição através dos tempos, do rabino Newton Bonder. Metodologicamente, ao se considerar um livro, a primeira coisa que você deve fazer é se perguntar: quem escreveu? Então, Newton Bonder nasceu em Porto Alegre no ano de 1957 e toda a sua formação foi obtida nos Estados Unidos. Primeiro, ele tornou-se engenheiro mecânico, depois obteve graduação, mestrado e doutorado em literatura hebraica no Seminário Judaico Teológico de Nova York. Já há décadas é rabino em uma congregação israelita no Rio de Janeiro e tornou-se conhecido nacional e internacionalmente pelos seus livros publicados e traduzidos em muitas línguas. Também
já foi presidente do Instituto Superior de Estudos da Religião. Ou seja, é um rabino que destacou-se no cenário dos estudos religiosos, e também um rabino que tem um perfil de ser uma pessoa liberal, que milita em favor da tolerância. Bem, com este perfil, esta obra dele, A Alma Imoral, Traição e Tradição através dos Tempos, tornou-se um pequeno best-seller pela repercussão que alcançou. Na verdade, primeiramente, o livro inspirou uma peça teatral, na verdade, um monólogo encenado por uma judia, Clarice Nisquier, e que está em cartaz, esteve em cartaz até a recente pandemia, por mais de uma década. Também o livro inspirou um filme e uma série, um pequeno seriado. Ou seja, é um livro que tem despertado bastante atenção, e eu propus que os membros do grupo de pesquisa debatessem a respeito do filme, né? O filme tem uma perspectiva mais política, porém o filme foi inspirado no livro, como a peça teatral, né? Mas qual é a tônica do livro? Na verdade, o livro ele trata das dualidades da existência humana. É uma dualidade que está no título, né? Traição e tradição. Essa dualidade é a dualidade entre o conservadorismo moral e uma perspectiva progressista. O rabino, ele diz que, ao contrário do que a cultura ocidental costuma pensar, o conservadorismo moral está ligado ao corpo. É o corpo moral. E a perspectiva progressista, entre aspas, transgressora, está ligada à alma. Para ele, o ser humano tomou consciência exatamente no momento em que transgrediu. A transgressão que é tratada arquetipicamente com a história do Jardim do Éden. Aí então o ser humano tomou consciência de formas que na natureza humana está presente intrinsecamente essa ideia da transgressão. Essa transgressão é o desejo de evoluir. Essa transgressão é o desejo de sair do que ele chama lugar estreito. Obviamente que, a partir do título A Alma Imoral, você tem o compromisso de analisar o que seria então moral. Moral está ligado à ética. Moral, obviamente, a partir da análise filosófica, você vai perceber que a moral ela é contextual. A moral ela progride. A moral ela é relativa em relação ao tempo. O conceito de imoral ou de amoralidade, talvez fosse mais adequado o conceito de amoral, é aquela perspectiva do indivíduo que se considera além do bem e do mal. É uma coisa que tem uma certa perspectiva realmente de Nietzsche. Pois bem, a partir dessas considerações iniciais, nós poderemos então perceber as três dimensões da existência humana que estão sujeitas a essa dialética. Quais seriam? A família, os contratos sociais e as crenças engendradas. A institucionalização ideológica das religiões. A tradição, então, zela pela preservação desses três ambientes. E a alma, com seu sentido transgressor, o seu desejo de ampliar as fronteiras do possível,
ela vai trair no contexto familiar, né? Quebrar os contratos sociais e gerar as heresias, né? Aquilo que seria romper os laços da ortodoxia. Temos então aí o grande embate entre a letra da lei e o espírito da lei. Ora, ao você analisar essa questão entre a letra da lei e o espírito da lei, muitas vezes a pessoa se apega à letra da lei, achando que está realmente cumprindo a lei, mas na verdade ela está descumprindo. E quando a pessoa que efetivamente compreende o espírito da lei, consegue cumprir com muito mais sentido e profundidade a lei. Então, o errado pode tornar-se certo e o certo pode tornar-se errado, desde que você ou se apegue no estrito cumprimento da letra da lei, ou você possa se libertar a partir da compreensão do espírito da lei. Portanto, percebam que, em última instância, este livro tem uma dimensão cabalística muito forte e nos remete à questão do mal, à compreensão cabalística do mal. Para a perspectiva cabalista, não existe essa coisa do Satã, né? Essa oposição assim radical entre bem e mal. Na verdade, esta é outra dualidade da existência. E o mal se configura na medida em que se tem uma postura não equilibrada, na medida em que você tem uma postura de uma inclinação exacerbada para uma moral castradora, ou mesmo até para uma transgressão que gera escândalo. De maneira que o livro e essa peça, tudo isso vai nos levar a uma compreensão cabalista. A compreensão cabalista da natureza do mal. Na compreensão cabalista da natureza do mal, não existe essa perspectiva maniqueísta. É uma dualidade da existência, cuja solução se encontra na medida em que você consegue um equilíbrio, você não está inclinado. Ou seja, os grandes mestres da espiritualidade, os fundadores de religião, todos eles foram transgressores, romperam os limites da ortodoxia e propuseram novas possibilidades, ampliaram os horizontes do ser humano, da existência humana. Mas, porém, tudo isso dentro de uma postura que visava o equilíbrio, que visava o bem maior da humanidade. Perceberam? A síntese da obra reside na ideia de que a alma immoral não é intrinsecamente má, mas sim aquela que se move nas fronteiras da moralidade estabelecida, que transita entre o certo e o errado, o sagrado e o profano. Que compreensão sublime! Esta é a compreensão cabalista. Em resumo, moral é um arranjo social. Misticismo, a Cabalá, é uma dinâmica de vida. Este texto desta semana mostra limites e misericórdias. A Cabala então pergunta: qual energia estou movendo? Com qual sefirota estou trabalhando? Com qual energia estou atuando neste mundo? A Cabalá, ela não trata de moral. A moral é tratada pela religião, pelas religiões institucionalizadas. A Cabalá trata de energias divinas, que são vistas como forças de expansão e forças também de contração, que pedem equilíbrio. A Cabalá trabalha com a dinâmica das energias divinas, do bem, do mal, da expansão, da contração,
da misericórdia e da justiça. A Cabala, então, nesse enfoque, é treinamento da alma e gestão de energias. De formas que a Cabala nos diz menos moralismo, mais responsabilidade pelo fluxo que você trabalha no mundo. Historicamente, quantas formas de violência têm sido justificadas por honra, por pureza, por bons costumes? Quantos crimes em nome da honra e da moral? Os chamados crimes de defesa da honra, homicídios cometidos em defesa da honra. Isso perdurou no Brasil até bem pouco tempo, até o ano 2021, quando o Supremo Tribunal Federal anulou esse tipo de consideração. Existem assassinatos por desonra familiar, isso no mundo todo. Pesquisas mostram isso. É uma forma de homicídio intencional, ligada a gênero. Existe a violência da lapidação, do apedrejamento por adultério, documentada em debates jurídicos comparados. Isto ainda é praticado no Irã, no Afeganistão. Existem crônicas recentes de punições públicas por apedrejamento. Existe ainda a mutilação genital feminina. Mais de 230 milhões de meninas e mulheres já foram mutiladas, seguindo uma tradição invocada como moralidade sexual. Existe o policiamento moral do corpo feminino, flagrantes humilhações públicas, punições extrajudiciais, relatos atuais de açoites públicos como exemplo de moral. A caça às bruxas, historicamente, perseguições, execuções na Europa, na América, motivadas por pânico moral e teologia do desvio. Punição também com ácido por conduta imoral. A violência de gênero com motivação honorífica, moral. Violência contra pessoas por sua opção de gênero. Lei de adultério, criminalização assimétrica, foco nas mulheres, legado de códigos religiosos, morais, que naturalizam punições severas. Eu fiz esta relação final para mostrar a vocês a diferença de concepção entre a lei e o segredo. Escolha manter o fluxo. Escolha trabalhar com energias que estão acima dos códigos morais, que lhe traz princípios de atuar para o bem. Que nossa moral sirva à vida e nossa mística ao amor. O que devemos fazer é uma gestão de energias. Elevar, equilibrar, canalizar, não a política de costumes. Meu prezado amigo e amiga, se você apreciou este vídeo, por favor, se inscreva no canal para que outros vídeos desta natureza possam ser gravados, publicados e as pessoas possam ter possibilidades de abrir os seus horizontes. Se inscreva no canal, em nosso canal, Beit Hassod, Centro Marrano de Cabala. Curta os vídeos, compartilhe com seus conhecidos, seus amigos. E até a próxima semana, com outra reflexão sobre o texto da Torá.